Bom dia. Bom dia. A gente começou na última aula a estudar as halachot sobre Kibud Av Va'em, honrar os pais. A Gemara diz para a gente que são 3 sócios para poder gerar um filho. Pai, a mãe e Hashem. Quem é o sócio majoritário? Hashem. O pai. Pai do pai. O nosso único pai. É o pai que tem o maiúsculo. Aqui ele traz uma pergunta interessante. Todas as brachot, ou quase todas, a gente tem que fazer uma brachá. Por que a gente não faz uma brachá para honrar os pais? Asher, Kiddushanu, Mitzotav, Etzivanu, Lechabed, Avaem, alguma coisa assim? Por que não tem uma mitzvah? Então, boa. Então, você tem que constantemente estar honrando. Então, não é uma coisa com começo, meio e fim. Boa. Mais um detalhe interessante. E quando a gente fala Vetzivanu e nos ordenou versus os não-judeus. E a mitzvah de honrar os pais, apesar que ela não é explicitamente uma das 7, que os goim têm obrigação também, mas eles também devem honrar os seus pais. Isso é uma extensão de todas as 7 mitzvot de Noah, que Hashem fala, para respeitar Hashem, respeitar o animal, respeitar o casamento, e assim por diante. Então, nossos sábios extraem dessas mitzvot, na verdade não são apenas 7. Essas 7 são instruções genéricas, mas os goim também têm algumas, muito mais mitzvot do que aquelas 7. E uma delas é a mitzvah de Kibud Av Va'em, de honrar o seu pai e a sua mãe. Que é muito lógico, óbvio, né, que se você quer uma civilização civilizada, organizada, precisa ter uma questão chamada hierarquia. Algo que falta bastante hoje, quando pais se levantam orgulhosamente, falam, eu não levanto a mão para o meu filho, a não ser para me defender. Então, isso não é um orgulho, isso não é a maneira que as coisas devem funcionar. E mais uma explicação, também com uma lição importante, que na hora que você faz uma mitzvah, uma brachá, aliás, você tem a impressão que você foi lá e cumpriu a mitzvah. Eu realizei, terminei. Parecido com a outra explicação. Uma é que a mitzvah é constante. Por outro lado, se eu fizer a brachá, eu vou ter a impressão que você fiz a brachá, quanto eu preciso comer de pão para poder fazer o Birkat Hamazon? Então tem a quantia. Qual que é a quantia? Fiz a brachá. Qual é a quantia de mitzvah de honrar os pais? Eu realizei, fiz a mitzvah, hasta la vista, e não me incomoda mais. Então, por isso, essa é uma das explicações também, porque não tem uma brachá para essa mitzvah. Fala. Tem uma ação específica. Não tem uma ação específica. Isso vai gerar uma coisa assim, bem definida, quer dizer... Entendi, que não é uma ação específica. Ela pode ser vários tipos de ações. Mas se você for ver na Halakha, tem ações específicas. Por exemplo, quando a gente fala de lechabed, de honrar, é dar comida, dar vestimenta, e assim por diante. Algumas coisas são bem definidas. Mas aí vai fazer brachá, cada vez vai fazer uma coisa diferente. Concordo. Então, não tem a brachá. Acho que todas essas explicações se complementam. Entre o pai e a mãe, qual dos dois que você tem prioridade? O homem pela mãe. Existe prioridade? Sefshai, tem prioridade ou não? Então, para lechabed, eu acho que o pai é colocado na frente. Boa. E temer é colocar a mãe na frente. Por quê? Porque geralmente se teme mais o pai que a mãe. Então, na verdade, a Torá tem 2 vezes os 10 mandamentos. Honrar os pais é o 5º. E esse mandamento, ele se repete, mas com segundos mandamentos são diferentes dos primeiros. Então, num deles está escrito, Kabed et avicha ve'et imecha, honre teu pai e a tua mãe. E o outro, Ish imove aviv tirau. O homem, ele deve sua mãe e seu pai temer. Então, antes de explicar a ordem de pai e mãe, ou mãe e pai, vamos explicar qual a diferença entre kavod e irá. Kavod é honra, irá é temor. Respeito, qual a diferença? Honrar é uma ação que você vai lá e faz. Então, alimentar, vestir,
Ajudar, isso é lechabed, isso é honrar. Leirá é você deixar de fazer alguma coisa. Temor significa eu não vou chamá-lo pelo nome, eu não vou sentar no lugar dele. Então, uma é ativa, outra é passiva. Normalmente, dizem nossos sábios, não é uma regra para todos, mas normalmente o homem, o filho, aliás, a filha, quando a gente fala aqui filho, quer dizer filho, filha, quando a gente fala pai, mãe, as regras são as mesmas em geral. Então, normalmente é a mãe que mima o filho. E se você quer mais mimo, você vai lá e mima ela de volta. Tá certo? Então, a natureza é de você querer lechabed, de você querer dar kavod, e lá ativamente fazer alguma coisa para a sua mãe. E aí vem a Torá, coloca primeiro o pai. Pra você saber que não tem essa. A mãe, eu tenho um interesse em receber algo de volta, eu vou dar para minha mãe. Então, o kavod, a Torá coloca em primeiro lugar o pai. Em relação a temor, figura masculina sempre foi, historicamente, aquele que impõe o medo. O medo, a princípio, você vai ter mais medo do pai. Deixa eu tomar cuidado para não deixar ele nervoso. Então vem a Torá, nesse caso, inverte e coloca a mãe em primeiro lugar. Para a gente saber que essas regras se aplicam para ambos. Então a mitzvah de honrar e temer, justamente a Torá inverte para você não dizer que tem prioridade. Se a Torá tivesse nas duas vezes escrito, por exemplo, o pai, então talvez o pai venha primeiro. Mas a Torá inverte a ordem para você saber que não tem uma prioridade. A não ser que ambos pedem algo no mesmo instante, e essa coisa você tem que fazer ou para um ou para outro, não dá para você fazer as duas ao mesmo tempo, é difícil disso acontecer. Aí você tem que honrar o pai primeiro, ou respeitar o pai primeiro. No caso, acho que seria honrar, porque tem que fazer alguma coisa. Vai lá e vai para o mercado. Não, vai lá e vai para a feira. É diferente, cada um quer um outro. Então, o que acontece? Já que a esposa também tem que honrar o seu marido, então quando o pai e a mãe pedem, então o pai ele tem preferência, porque ele tem que ser honrado tanto pelo filho e tanto pela mãe. É outro tipo de respeito, a hierarquia é diferente de pai para filho do que marido e mulher, mas ainda assim a mulher deve honrar o seu marido, então por isso, nesse caso, o pai tem prioridade. Mas eu acredito ser uma situação mais teórica do que prática. Difícil acontecer que ambos te pedem a mesma coisa ao mesmo tempo e você tem que optar por um dos dois. Fala. Normalmente, Rabi, nessa questão do temor, né, de primeira mãe, normalmente a mulher ela é mais intuitiva, ela é mais espiritual, né, do que o homem. Sim. Então, quando aquela coisa, a mulher fala a mãe para o filho, né, para a filha, não faça isso. Então, para você ter mais atenção, mais porque prestar isso, mais atenção. É. As palavras da mãe. É. Então, a palavra que tá, o Shlomo Melech ele falou, Shma beni musar avicha ve'al titosh torat imecha. No livro que ele Coelho, que está, se não me engano, Mishlei, um dos livros do Shlomo Melech, não lembro se está no Eclesiastes ou nos Provérbios. Vou consultar depois. Mas lá ele fala, Shma beni, escute meu filho. Musar avicha. Musar seria as ordens, a admoestação do seu pai. Ve'al titosh torat imechi. Não se desvie da Torá, ou seja, das regras, das leis da sua mãe. E sobre esse passuk tem várias formas de analisar e interpretar. Porque sobre o pai está escrito Musar, que o pai é aquele que dá a admoestação, e a mãe, Torá. Normalmente quem ensina a Torá é o pai. Mas aqui Torá significa as regras da vida. Então, quando a Shlomo Melech ele fala, escute seu pai, escute sua mãe, ele está falando, cada um, ele está acrescentando sobre o que a Torá fala, cada um tem um papel diferente. Então, você tem que escutar as regras do teu pai, e talvez tua mãe vai ser aquela que vai te explicar o porquê das regras. Ela vai ter essa sensibilidade, ela vai te falar, olha, assim é a vida, vai te mostrar a experiência que ela teve e vai passar isso para frente. Por isso é muito importante realmente ter a figura de família, que todos sejam abençoados, se Deus quiser, de ter esse privilégio de ter pais e mães, etc., principalmente na época da educação, para eles poderem realmente pegar esses dois lados. Cada um tem algo a contribuir completamente diferente. Então, o Igeret Ramban começa com essa frase. A famosa carta do Ramban, que é a frase do Shlomo Melech.
Então, aqui entra em vários detalhes que a gente não pode, é proibido pela Torá, inclusive, Deus nos livre, é pena de morte se alguém tira sangue do seu pai. A gente está falando aqui, quando a pessoa tira sangue, numa briga, Deus nos livre, não para questões médicas. Questões médicas a gente falou que a pessoa deve evitar, mas se ele for a única pessoa, a melhor pessoa para poder fazer, então ele pode também operar seu pai, sua mãe, etc., porque aí se torna uma questão de respeito. Então a pessoa não deve desprezar seus pais, a pessoa deve tomar bastante cuidado do jeito que ele fala com eles, mas aqui ele traz uma situação talvez mais prática, que às vezes a gente brinca com nossos filhos, e às vezes a brincadeira é de luta, brincar de luta, vamos brincar de luta. Pode até ser bom, melhor aprender a lutar em casa do que não saber se defender lá fora. Mas um pai não deve brincar de luta com seu filho. As crianças, entre elas, já é problemático. Eu sempre falo que começa de uma brincadeira e vira uma briga, vira uma briga, tá certo? Então, é uma coisa hoje que talvez seja mais provável de acontecer, e saber que sim, existe uma certa proximidade hoje diferente dos pais com seus filhos, etc., mas existem limites para isso, e você simplesmente fala, vamos brincar de luta, você não pode brincar com teu filho. Ou teu filho está muito magoado, ele vai bater no irmão, você vira e fala para ele, não, bate em mim, você não pode falar para ele bater em você, manda bater no sofá, mas você não bate, um filho, você não pode educar um filho para, caso Shalom, bater no pai, nem que seja de brincadeira. E mais ainda, eu comentei da outra vez, que se você já tem um filho adolescente, que existe o risco dele, Deus nos livre, querer bater de volta no pai, então o pai se torna agora absolutamente proibido de levantar a mão contra seu filho. Porque se ele fizer isso, é provável que está colocando obstáculo na frente do cego, ele está causando uma situação que o filho, naquela hora, se torna cego, perde a cabeça, vai acabar, Deus nos livre, batendo no seu próprio pai. Então, é permitido bater com bastante cuidado, que você realmente está fazendo isso pelo filho, e fazer de uma maneira leve, mas pela Torá, deixar bem claro, é permitido um pai bater no seu filho. Bater pode ser com palavras, mas o pai e a mãe, eles têm a obrigação de educar, colocar limites, e não simplesmente deixar os filhos fazerem o que quiserem. Isso não é educação. Fala. Filho adotado. Ele vai trazer aqui no final, se eu não me engano, aí eu posso elaborar mais. Eu vou chegar nesses detalhes. Filho adotado e assim por diante. Lembra que tem mais para frente aqui, ele vai trazer. Se a pessoa transgrediu, o que é muito provável, você agora é um adulto, você olha para trás e fala, poxa, eu não acho que eu fui o melhor dos filhos, eu não falei com educação, eu posso ter pisado na bola muitas vezes. Você tem aquilo que se chama tshuva. E o que significa tshuva? Então, tshuva, normalmente, a gente pensa em pedir para Deus, mas aqui você deve pedir para o próprio pai, para a própria mãe, desculpa. E, obviamente, como pais e mães, eles vão entender e etc., mas que seja uma desculpa sincera, que você mude sua atitude a partir de então. Deus nos livre, lo além, mas se os pais já faleceram, ele deve até o túmulo, eventualmente com 10 pessoas, ir lá e pedir perdão. Não é uma mitzvah fácil. Que, aliás, quando alguém falece, se tem aquele momento que a gente fala que os parentes próximos podem se aproximar e pedir perdão. Então, você já está aproveitando, normalmente já tem um minyan, você vai lá e pede perdão, então você já limpa a tua barra. Mas se não teve essa oportunidade, então que faça em outro momento, mas a pessoa tem que se desculpar. É sempre melhor em vida do que uma mulher, coitada, que perdeu o marido, ela comentou recentemente, minha esposa me comentou, que era o yurtzeit do marido, e ela quis trazer um pouquinho de humor. Ela falou, eu conversei com meu marido essa semana, e ele nunca me escutava. Agora, pela primeira vez, ele é obrigado a me escutar e não me interromper. Então, é mais fácil falar com o morto, porque ele não vai te dizer não. Então, ou seja, o nível de tshuva é diferente. A verdadeira tshuva é quando a gente ainda está na mesma situação, e a gente vai lá e pede perdão. Depois, vale, tshuva sempre vale, mas é diferente. Como a gente deve, então, honrar ativamente? Então, vamos ver algumas halachot. Honrar o pai e a mãe é em fala
e até em pensamento. Você falar com eles sempre de uma maneira respeitosa. Vamos ver mais detalhes disso. Mas uma delas, já adiantei, falei antes, e não chamá-los pelo nome. Eu vejo algumas pessoas que têm esse hábito e cresceram chamando os pais pelo nome. Isso pela Torá, mesmo que os pais não se importam, que, aliás, existe uma regra que o pai ele pode, eventualmente, abrir mão do seu respeito. Então, você pode chegar para o teu pai e falar, posso sentar aqui, que é o lugar dele? Se ele falar sim, não tem problema. Mas, de maneira geral, não é a maneira adequada da gente educar ou permitir que os filhos chamem pelo nome. Por outro lado, se tem pessoas que chamam o pai e a mãe por senhor e senhora. Eu acho que também vem do costume, mas realmente se a gente for ver o espírito do que a Torá transmite para a gente, tá completamente correto. Você deve falar com os pais com benachat, com tranquilidade, de uma maneira respeitosa, igual que você falaria perante um rei. Percebendo que eles são gdolim, que eles são enormes, e eles são pessoas honradas, mesmo que talvez perante as outras pessoas não sejam. Você não pode pular e falar na frente deles, alguém faz uma pergunta, você vai lá e já responde, você tem que dar a prioridade para eles, e se você vai falar na frente deles, obviamente não gritar, não levantar a voz, e se alguém desprezar os seus pais, você tem que se levantar e protegê-los. Fala. Quando o filho tem uma opinião contrária do pai, ele quer falar. Como que ele fala? Boa pergunta. Então, se um filho ele discorda do pai, Hashem criou cada um de nós com opiniões diferentes. Essa é a regra. Pai e filho, com certeza, mais ainda que vão ter vários pontos de discórdia. Porque um filho na sua adolescência, ele quer começar a buscar a sua individualidade, e uma da maneira que ele faz isso é negando tudo que os pais ensinaram. Isso já estou me preparando, pelo menos que eu estudo, estou me preparando para essa fase. Adolescência vai até os 45 anos. Para mim disseram que vai até os 120. Se for até os 45, tá bom. Tá certo? Então, entender, mas é interessante, entender que isso faz parte da busca da individualidade. Ele quer se encontrar. Então, ele ainda talvez não sabe o que ele quer, mas ele já decidiu o que ele não quer. Para frente, ele vai olhar para trás e vai começar a filtrar de maneira melhor. Tem algumas coisas que eu quero, mas muitas coisas que eu não quero, e assim por diante. Mas, inicialmente, pelo menos, ele nega. Então, qual que é a regra em relação a isso? Então, existe uma halakha que diz que quando o teu pai, tua mãe estão fazendo alguma coisa errada, pela halakha, pela lei judaica, não só que você deve discutir, que você pode discutir, você deve eventualmente chamar a atenção, mas de uma maneira extremamente sutil. Você vai perguntar para o pai, mas a gente não estudou, não foi que a gente escutou alguma coisa uma vez na aula, um pouco diferente disso? Como se fosse que você está perguntando, certo? Em relação a discutir com o pai sobre assuntos teóricos, né, política, futebol e assim por diante, que seja com muito respeito. Se o tom da conversa vai se levantando, você fica quieto. Não tem problema você ter uma conversa e expressar opiniões diferentes. Então, o mundo inteiro, o judaísmo todo, é a gente tentar buscar por uma verdade, e por isso você discute, se traz opiniões diferentes, mas que seja com muito respeito, não é igual que você conversa com um amigo. Espera, deixa eu só concluir. Tem mais um ponto. Agora, quando você discute com o pai no sentido que o pai manda você fazer alguma coisa e você não acha que é o correto você fazer. E aí entra uma questão um pouco mais difícil. O pai quer que você faça, mas você não quer fazer. Então depende. Se é para comprar alguma coisa, fazer por ele, etc., isso é fácil. Obviamente você tem que fazer. Se ele manda você fazer alguma coisa que é contra a Torá, tá claro que você não deve segui-la. Mas às vezes é uma coisa que você é casado, por exemplo, e teu pai quer que você passe a Pesach no Brasil, mas você mora em Israel, e você tem tua família, você tem outras. Então, respeito aqui não significa necessariamente, em todos os casos, obediência. Você pode, eventualmente, principalmente quando a pessoa já é adulta, casada e tem outras coisas, você não é obrigado a obedecer, você é obrigado a respeitar. Respeitosamente, você pode recusar. Respeitosamente, você pode evitar.
não quer dizer que ele manda e você deve obedecer em todos os detalhes da sua vida. Quando a pessoa é criança e precisa das orientações do pai, normalmente a obediência é sempre o correto a se fazer, com exceção quando é contra a Torá. Mas esse é um ponto que às vezes as pessoas se confundem, é diferente respeito com obediência. Você pode desobedecer com respeito eventualmente. Fala, Celso. Você tem dois irmãos brigando, discutindo, o pai, qual posição, e o pai está na frente ouvindo, qual posição? O que o pai tem que fazer quando duas crianças discutem? Eu não sei, porque isso nunca aconteceu comigo. Ele deve tomar uma posição de algum... Um dos dois, ou deixa... Olha, cada dia eu adoto um método diferente. Estou esperando qual deles que vai funcionar melhor. Então, a pergunta foi, só repetindo, se os filhos estão discutindo, se colocou de uma maneira muito civilizada, estão apenas sentados discutindo. É isso só que acontece. Você também tem duas filhas, né? Não acontece isso, nunca. Então, quando eles eram pequenos, o pai chegava e ficou brigando, um vai ficar abraçando o outro. Então, o dia que eu descobrir um método que funciona sempre, eu vou contar. Mas eu posso comentar alguns pontos importantes. Que nenhum dos extremos é saudável. Pai fala, bom, deixa eles aí que se virem. Ou aqueles que se chamam, tem a linguagem nos tipos de paternidade americana, tem acho que um autor que ele coloca, tem vários tipos de pais, e um deles são os chamados helicópteros. Helicópteros porque estão lá em cima de você, como seria hoje um drone, né? Tá em cima de você o tempo todo, olhando tudo que você faz, e tá lá, o tempo todo falando, faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz, que isso obviamente também não permite o crescimento. Então, entre um extremo e outro, tem muitas variáveis, mas você tem que buscar algo que funcione dentro da sua casa. Como regra geral, isso eu ouvi de um grande rabino, eu tento adotar essa regra em certas situações. Ele fala, me chama se estiver sangrando. Mas presta atenção, quando? Se você tem um que tem força desproporcional maior do que a outra, você não está sendo justo. Mas se ambos têm mais ou menos a mesma força, eu vou te falar o que eu faço na minha casa. Eu acho que se a criança não aprende a se defender em casa, fora de casa vai ser difícil. E eu reforço bastante esse ponto. Tem que tomar cuidado, que não se machuquem demais, pelo menos. Que tomem... Não, é normal. É normal, porque na escola eles vão apanhar. Se ele não sabe se defender, ele vai apanhar. É delicado. Inclusive, eu vou comentar uma coisa, não estou falando da minha cabeça. Primeiro comentei agora o que eu vi de um grande rabino. Pode parecer talvez até extremo. Talvez seja a opinião dele. Mas eu estava estudando semana passada, eu queria aprofundar mais, mas tem uma lei no Shulchan Aruch, no Código de Lei Judaica. É proibido levantar a mão para bater em outra pessoa, tá certo? É proibido, é chamado Rashá, uma proibição da Torá. Da onde a gente sabe essa proibição? A proibição da Torá ela aparece em relação ao tribunal. Quando o tribunal tinha que dar chibatadas em alguém, eventualmente, a Torá fala que não pode bater mais do que ele merece. Então, daqui nós sábios aprendem um Kal Vachomer. Se aquele que tem que apanhar e merece apanhar, a Torá fala, toma cuidado para não bater uma chicotada a mais, muito mais, você não pode bater e levantar a mão em qualquer outra pessoa. Assim como Moshe Rabbeinu viu dois Yehudim brigando, só de levantar a mão, ele chamou ele de Rashá, malvado. E Yitzhak, quando ele vai falar brachá para Yaakov, ele fala Akol, Kol Yaakov, a voz é a voz de Yaakov, é a Yadaim e de Esav. E as mãos são a mão de Esav. Usar as mãos não é a nossa arma. Porém, a Guemará, em Babacama, que eu estou estudando, traz o seguinte episódio. Tinha dois caras que eles eram sócios num poço. Cada um, eles se alternavam um dia. Um belo dia, um deles se tornou folgado. Isso era na Babilônia. E aí, ele começou a pegar dia sim, dia sim, dia sim e dia sim. E o sócio dele começou a advertir, puxar a orelha. E não adiantava. Até que um dia ele pegou lá uma pá, um cabo de, como se fosse um cabo de uma foice, de uma enxada, e deu na cabeça do outro. Então, a Gemara conta que o sábio, se não me engano era Rav, ou ele mandou para o Rav, ele foi lá e mandou uma carta para consultar os sábios de Israel, e ele falou para ele
quanto que ele deve pagar? Se você machuca uma outra pessoa, você tem que pagar o dano, o prejuízo. E aí o rabino responde, me explica melhor, como foi o caso? Aí ele contou para ele, eram 2 sócios. Ele falou, desse jeito, ele deveria ter dado 100 pauladas nele. Gostou, né? Sabia? Você gostou. Esse é meu jeito. E aqui os comentaristas, e esse é praticamente o único lugar do Talmud, que ele começa a discutir um tema muito importante, se a pessoa pode fazer a justiça com as próprias mãos. Porque às vezes até eu ir no tribunal, imagina aqui no Brasil, para falar do poço, o poço já secou há muitos anos, tá certo? Então é uma lei muito perigosa e tem que ser bem estudada. Mas existe essa lei que a pessoa eventualmente pode fazer com as próprias mãos. E depende do caso, depende da situação e etc. E aí eu estava vendo as opiniões a respeito disso. No Shulchan Aruch, no Código de Leis Judaicas, ele traz essa halakha. E ele traz situações diferentes, mas uma delas, se você precisa se defender, alguém se levantou a mão contra você, você tem que se defender. Assim como a Torá fala, Deus nos livre, alguém vem te matar, Deus nos livre, você tem que matar ele primeiro. Longe disso, estamos falando aqui de uma briga de irmãos do dia a dia, mas você não tem que ser trouxa, você não tem que ser um saco de pancadas e continuar apanhando. Então, tem halachot em relação a isso. E a halachá fala que você pode se defender, fala. Mas a violência também, Rabino, ela gera violência. E violência desenfreada, quando a pessoa não sabe lidar com a violência, ela pode ter danos muito sérios. Por isso que existe a defesa pessoal. Então, por exemplo, a criança brigar entre eles não é bom, mas se você coloca, por exemplo, uma criança no judô, no karatê, é muito bom, porque ela vai saber se defender, ela vai saber lutar. Às vezes até um maior que ele vai atacar, ele vai saber como agir. Por exemplo, até no exército, você tem um treinamento físico e especial para você saber direcionar sua violência e sua... Né? Muito bom. Bem falado. Então, só para concluir... E dizem que as pessoas que fazem karatê, tudo isso, não são mais agressivas. Mas sabem se defender. Pelo contrário. Então, eu tenho contato com um mestre de judô, e eu perguntei isso para ele. Crianças, meninos, moleques, digamos assim, eu perguntei para ele, ele falou pelo contrário, né? Uma vez que ele luta judô, ele não vai aplicar em casa e bater no irmão, ele vai saber se defender e vai direcionar. Mas aí eu fiquei na dúvida, isso 1 mês atrás, e eu perguntei para 2 grandes rabinos, queria saber se realmente pela halachá, se é uma coisa ele brigou porque brigou, a outra coisa eu estou ensinando ele eventualmente até bater. E os dois falaram que não tem problema nenhum, isso é algo positivo, que só tomar cuidado que não tem idolatria. Muitas dessas lutas, eventualmente, era baseado em idolatria e etc. Então, como se faz no judô, um judeu não deve abaixar a cabeça para o outro, etc. Então, tem alguns cuidados importantes. Cumprimentos, tá? Eu não sei. Fala. Johnny era bem agressivo. Ele ficou faixa preta de taekwondo e ficou calminho. É ótimo. Só bate quando tem aonde que compra essa faixa preta? Ele não comprou, ele tem o título todo. Então, eu só trouxe... respondendo a tua pergunta, calma, não concluí. Então, eu trouxe um extremo, o Arthur trouxe o outro lado da questão, que é óbvio. Quer dizer, eu quis trazer talvez o lado menos óbvio. Então, é uma coisa que todos os dias eu tenho que lidar. Até que ponto eu permito essa violência, ou de algum momento já passou do limite. Então, você tem que estar esperto e ver que realmente tem alguns que gostam de ser vítimas. Ele gosta de ser a vítima para ganhar carinho. Não vai ganhar carinho. Não vai virar vítima, porque na vida é a pior coisa. Na vida é a pior coisa. Então, você tem que achar o equilíbrio perfeito, é impossível. E todo dia é um trabalho. Mas os pais, faz parte da obrigação dos pais de educar. Como educar? Se eu tivesse a poção mágica, eu te falava. Fala. Então, aquela frase, vocês são brancos, vocês se entendem? De certa forma, sim. Agora, você tem um filho de 10 com um filho de 2, você não pode falar, vocês se entendem, tá certo? Mas, crescendo um pouco mais, a discussão já não é mais tanta agressividade física, é agressividade verbal. Você tem que ir direcionando. Ajudar os filhos a se entenderem. Você sabe que esse está com razão absoluta, né? Você mesmo assim não... É difícil um pai saber que um filho tem razão absoluta. Normalmente o pai, às vezes, ele tem mais uma queda para um dos filhos. Ele acha que não tem mais razão. Mais um motivo para ele se afastar. Porque senão tem o pai que sempre protege esse, a mãe que sempre protege aquele. É complicado.
E aí o filho mais ainda, que ele gosta de ser a vítima e para querer ganhar o carinho dos pais. Alguns dizem, psicólogos, não vem da Torá isso, que quando os filhos brigam, é porque estão brigando pela atenção dos pais. Isso aí. Muitas vezes. Muitas vezes sim. Falando de brigas de irmãos, tem um psicólogo já falecido, pós-Freud, francês, depois você me fala o nome dele, se você lembrar, que ele, acho que é o Lacan, sabia que você ia falar o nome dele, acho que é ele, não tenho certeza, mas que ele explica a teoria de que tudo está baseado nessa briga de irmãos. E se a gente for ver na Torá, é bem assim. Começa Caim e Evel, os patriarcas todos tiveram filhos que brigavam e assim por diante. Então, Moshe e Aaron foram os primeiros exemplos de dois irmãos que realmente se respeitavam. E a gente tem que aprender, mas entender que a realidade da vida nem sempre é simples. Rabino, Fala. uma curiosidade pessoal. Bom, aí já vem. Você gosta de provocar, fala. E o senhor com Essa normalmente é a melhor pergunta. Eu não sei o que você vai perguntar, mas... E o Não senhor vou com os seus irmãos, como é que era e depois como que virou? Porque o senhor tem 3 irmãos, 2 irmãos também. Boa pergunta. A gente não era muito violento. Uhum. Sim, tirava só uns dentes de vez em quando. Não, era raro ter pelo menos do que eu lembro, bater. Não acontecia. Não, não vou dizer que não acontecia. Acontecia, mas assim, que eu me lembre, eram poucas vezes, certo? Agora, brigar, discutir, até hoje, né? Então, senão não tem graça. Então continuou. Mas não lembro dos meus pais, a intervenção deles, se a gente estava batendo ou não, separava ou não. Honestamente, não lembro. Não estou fugindo da questão. Honestamente, faz muitos anos eu não... Ou seja, se não me lembra algo marcante, eu me lembro na minha cabeça 1 ou 2 brigas. Pode ser que acontecia todo dia, mas se não me marcou, Baruch Hashem, quer dizer que era uma coisa mais Trivial. Esporádico. Eu no caso, era... Bom, deixar... Eu buscava ser o queridinho. Ok, bom dia a todos. Bom dia, Rabino. Obrigado.